Você já ouviu falar de gente que escapou da morte por pouco, mas algumas pessoas levam esse conceito para outro nível. Existem histórias de sobrevivência tão absurdas, tão improváveis, tão completamente fora da lógica, que se você contasse sem provas, qualquer um diria que é invenção. Só que não é invenção. São pessoas reais, acontecimentos documentados, registrados em relatórios, depoimentos, jornais, investigações científicas e até arquivos militares. E hoje nós vamos mergulhar em 7 casos que praticamente desafiam a própria ideia de limite humano. 7 situações onde tudo, absolutamente tudo, apontava para a morte, mas, por algum motivo que nem a ciência consegue explicar completamente, a vida venceu. E para começar, vamos voltar para 1971, na Amazônia, para uma história tão inacreditável que deveria ser impossível. A nossa primeira história é a de Juliane Kueck, uma jovem de apenas 17 anos que embarcou em um voo na véspera de Natal com a mãe. O voo encontrou uma tempestade monstruosa, uma daquelas formações que parecem muralhas negras no céu. O avião inteiro balançava como se fosse feito de papel. Relâmpagos surgiam tão próximos das janelas que parecia que o céu estava se partindo ao meio. Até que um raio atingiu a fuselagem. Em segundos, o avião simplesmente se desintegrou no ar, a mais de 3 quilômetros de altura. Juliane, ainda presa ao assento, caiu girando em uma espiral aterrorizante em direção à floresta amazônica. E contra absolutamente tudo, impacto, velocidade, altura, densidade da vegetação, ela sobreviveu. Acordou sozinha, com o braço quebrado, cortes profundos, e sem nenhum equipamento. Só tinha consigo o conhecimento que o pai, pesquisador, e a mãe, cientista, haviam lhe ensinado sobre a floresta. E assim, guiada por pura determinação, ela caminhou por 11 dias, seguindo um riacho porque sabia que cursos d'água levam a gente. Dormiu exposta, enfrentou insetos, fome, sede, exaustão, até finalmente encontrar um acampamento de pescadores. Não existe cálculo matemático que explique como alguém cai de um avião sem paraquedas, no meio da Amazônia, e sai viva. É simplesmente surreal. Mas, se você acha que sobreviver a alguns quilômetros de queda é impossível, a nossa próxima história leva isso para um nível ainda mais absurdo. Agora vamos para o caso de Vesna Vulovic, a comissária de bordo que detém até hoje o recorde mundial de maior queda livre sem paraquedas. O avião em que ela trabalhava explodiu em pleno ar, a mais de 10 mil metros de altitude. Para você ter noção, isso é mais alto do que muitos aviões comerciais voam hoje. A explosão partiu o avião em pedaços, e Vesna ficou presa na parte traseira da fuselagem. Ela despencou por minutos infinitos, atravessando nuvens, vento cortante, temperaturas congelantes, até atingir uma encosta montanhosa coberta de neve. A fuselagem agiu como uma espécie de cápsula improvisada, e a neve amortizou parte do impacto. Mesmo assim, ela quebrou pernas, pelve, costelas, vértebras e entrou em coma. Ainda assim, viveu. E não só viveu como voltou a andar. Cientistas até hoje debatem como o corpo humano aguentou tudo isso. É o tipo de coisa que, se alguém te contasse sem documentos oficiais, você riria achando que é roteiro de filme. E falando em corpo humano indo além de qualquer limite imaginável, o próximo caso envolve uma explosão, uma barra de metal e um pedaço do cérebro humano, literalmente, sendo atravessado. O terceiro caso é o de Phineas Gage, talvez o sobrevivente mais famoso da história da neurociência. Em 1848, enquanto trabalhava na construção de uma ferrovia, uma explosão acidental fez com que uma barra de ferro de mais de 1 metro de comprimento fosse lançada em velocidade absurda diretamente contra ele. A barra entrou pela bochecha esquerda e saiu pelo topo da cabeça, voando metros adiante toda coberta de sangue. Gage caiu, levantou, falou com as pessoas, andou até a carroça que o levaria ao médico, e sobreviveu. Por anos. O mais impressionante não é só o fato de ele ter sobrevivido ao trauma físico, mas o impacto psicológico. Sua personalidade mudou completamente, o que transformou o caso em um dos mais importantes da história da ciência. Pela primeira vez na história, o mundo percebeu que comportamentos e emoções tinham relação direta com regiões específicas do cérebro. E se sobreviver a uma barra atravessando o crânio não é o suficiente para te impressionar, o próximo caso envolve água, claustrofobia, escuridão total e um dos resgates mais impossíveis já registrados. O quarto caso é o de Harrison Okene, um cozinheiro que trabalhava em um navio que naufragou na costa da Nigéria. O navio virou completamente de ponta cabeça no fundo do oceano, a mais de 30 metros de profundidade. A maioria da tripulação morreu no impacto. Mas Harrison, por pura sorte e instinto, conseguiu encontrar um compartimento onde se formou uma pequena bolha de ar. Pequeno o suficiente para mantê-lo vivo, mas grande o bastante para te dar esperança. Ele ficou ali, no completo breu, ouvindo peixes batendo nos destroços, sentindo a temperatura baixar, sem saber se seria encontrado. Sem comida, sem luz, sem nada além de uma bolha de ar. Ele ficou quase 3 dias assim. Quando os mergulhadores chegaram para recuperar corpos, Harrison simplesmente segurou a mão de um deles. O mergulhador quase morreu de susto. E o mundo ganhou uma das imagens mais surreais já registradas. Um homem vivo, sentado no fundo do oceano, que não deveria, de forma alguma, estar vivo. E falando em situações que desafiam a lógica da física, o próximo caso envolve ciência pesada e energia capaz de matar instantaneamente. Chegamos ao quinto caso, Anatoly Bugorsky, o cientista russo que teve a cabeça atravessada por um feixe de prótons dentro de um acelerador de partículas.
Para você ter ideia, a radiação recebida no exato momento em que o feixe atravessou sua cabeça deveria ser suficiente para matar qualquer ser vivo instantaneamente. Mas Anatoly não só permaneceu consciente como ainda foi ao hospital andando. O trajeto do feixe queimou os tecidos internos, paralisou metade de seu rosto, e deixou marcas visíveis que ele carregaria pelo resto da vida. Mesmo assim, ele não desenvolveu câncer, não entrou em coma, não morreu. Continuou trabalhando na área científica por décadas. O caso é tão estranhamente único que nunca mais aconteceu nada semelhante com um ser humano. E se você acha que enfrentar radiação pura é absurdo, o próximo caso envolve algo igualmente mortal, o deserto do Saara. O sexto caso é o de Mauro Prosperi, um atleta italiano que participou de uma ultramaratona de 230 km no Saara. Durante uma tempestade de areia, Mauro se perdeu completamente da rota oficial. A tempestade era tão forte que ele mal conseguia abrir os olhos. Quando finalmente parou, percebeu que estava completamente sozinho no maior deserto do planeta, sem direção, sem comunicação, sem sombra. A temperatura ultrapassava 50 graus, e a noite caía para menos de 5. Ele sobreviveu bebendo a própria urina, comendo pequenos insetos e se abrigando em ruínas abandonadas por nômades. Depois de dias andando em círculos, queimado pelo sol e desidratado ao extremo, ele finalmente encontrou uma cabana remota onde foi resgatado. Ele perdeu mais de 20 quilos, mas viveu. Uma resistência que até especialistas chamam de estatisticamente impossível. E para fechar, vamos para um dos sobreviventes mais inacreditáveis da história humana, literalmente o homem que encarou 2 explosões nucleares. O sétimo e último caso é o de Tsutomu Yamaguchi, um engenheiro japonês que estava em Hiroshima a trabalho no dia 6 de agosto de 1945. Ele viu o clarão, a explosão, o ar sendo sugado para dentro antes de ser empurrado para trás em uma onda de choque devastadora. Mesmo ferido, com queimaduras e machucado pelo impacto, ele conseguiu retornar para casa, que ficava em Nagasaki. No dia seguinte, ainda traumatizado e com bandagens improvisadas, ele relatava o que havia acontecido para seu chefe quando outra explosão iluminou o céu. A segunda bomba atômica. Ele estava no raio de impacto novamente. E novamente, sobreviveu. Tsutomu viveu até os 93 anos. Não existe outra história parecida. Ele é literalmente o único ser humano oficialmente reconhecido a sobreviver às 2 maiores armas já usadas contra pessoas na história. A pergunta que fica é, por quê? Destino? Sorte? Coincidência? Ou simplesmente, coisas que estão além do que conseguimos entender? O que sabemos é que essas 7 histórias provam uma coisa: por mais impossível que pareça, algumas pessoas realmente desafiam a morte. E depois de tantas histórias que parecem desafiar a própria lógica, fica impossível não pensar em quantas outras já aconteceram sem que ninguém soubesse. O mundo é enorme, e as coincidências, os milagres e as sobrevivências improváveis continuam surgindo onde a gente menos espera. Então, se você curte explorar esses casos que transformam realidade em algo quase cinematográfico, segue o canal e ativa as notificações, porque aqui sempre tem mais uma história pronta para virar sua cabeça do avesso. E lembra da nossa frase: a realidade é estranha, mas sempre dá um jeito de ser ainda mais surpreendente. Nos vemos no próximo vídeo.